Uma coisa que é real e que é muito verdadeira, que todas as vezes que a gente adora Deus com toda a intensidade, a gente consegue ficar mais parecido com Ele. Eu vou pregar até justamente sobre isso, sobre imagem e semelhança de Deus. Sabe, queridos, quando Deus Ele criou o mundo, Ele começou a fazer o homem. Ele disse: façamos os homens, o homem à imagem e semelhança deles. Eu quero até que você abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26, está escrito: depois disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre todos os animais marinhos, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Eu imagino Deus criando Adão. Ele tinha acabado de criar toda a terra e tal, um lugar lindo. Só que ele não faz nada à toa, ele nem ia criar a terra para apenas criar, achar um jardim bonito ali e tal, fazer uma obra à toa. Tinha um grande motivo. Ele falou: eu quero que esse motivo da criação da terra seja muito especial. Vai ser algo muito forte para mim. Eu vou fazer uma criatura que dessa vez eu quero caprichar. Eu imagino Deus pegando lá o barro e começando a construir. E ele, na hora, tem uma ideia: como é que eu vou fazer essa criatura nova? De repente ele começa a formar duas pernas, dois braços. Ele falou: vou fazer ele o mais parecido comigo possível. E ele começa a criar Adão e tal, e faz o seu nariz, uma boca. Porque isso é interessante, querido, essa aparência que a gente tem de ser humano, isso é um privilégio para a gente ter. Porque não existe ninguém, não existe na terra, não existe no céu, no inferno, nenhum ser que se pareça tanto com Deus como você. E ele criou Adão à imagem dele. Mas a gente precisa entender a diferença. Existe uma diferença aí entre ser imagem de Deus e ser semelhante a Ele. Você já nasce com isso, você nasce à imagem de Deus, porque Deus já te criou a imagem dele. Só que semelhante é algo muito mais profundo. Você tem a imagem de Deus, você tem essa estrutura aí, tal, você tem dois braços, duas pernas. Mas que tem pessoas que não têm, mas ainda a característica desse corpo é a imagem de Deus. Agora, semelhança não é aquilo que você vê. Semelhança já está falando sobre o ato. Semelhança já está falando o jeito de falar, o jeito de andar, aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Semelhança é algo muito mais profundo. E uma coisa que você já é ser imagem, mas será que você é semelhante a Deus? Muita gente não é semelhante a Deus. A gente é apenas imagem. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia. Vamos lá para o Novo Testamento. Abre lá em Efésios capítulo 5. Vou mostrar mais ou menos para você o que é ser semelhante a Deus. Capítulo 5, versículo 1 está escrito assim: sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, como filhos muito amados. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como um suave perfume. Então a primeira característica de uma pessoa ser semelhante a Deus é ser um imitador dele. Você já viu tem
principalmente músico, quando ele vê um cara que canta muito e tal, toca muito, ele quer imitar ele, porque ele quer que as pessoas vejam ele da mesma maneira que vê o ídolo dele. Ele começa a imitar, ele começa a cantar igual, ele começa a tocar igual, e às vezes falar as mesmas palavras. Ele imita aquele cara porque ele quer ser igual. E a gente precisa ser desse jeito. A gente tem que imitar Jesus. A gente precisa olhar para ele e falar: eu quero fazer aquilo que ele faz, eu quero odiar aquilo que ele odeia, eu quero andar nos caminhos que ele anda. E para que a gente possa imitar ele, a gente precisa conhecer a Jesus. Efésios 4:13 está escrito assim, eu vou ler até o versículo 13 para vocês entenderem. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nós tornaremos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos ao ponto que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando a nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez com que a mentira soasse como se fosse verdade. Em vez disso, seguiremos com amor à verdade em todo o tempo, e assim nos tornaremos cada vez e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. E sabe uma coisa que é interessante aqui que nós lemos agora? Quando a gente conhece Jesus, a gente não deixa ser manipulado facilmente. Porque você conhecer Jesus é uma coisa, você ouvir falar dele é outra. Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e você pergunta: você conhece Jesus? Sim, o pastor fala de Jesus todos os dias. Conhecer a Jesus de apenas ouvir falar não tem nada a ver com você realmente conhecer Ele. Você conhecer Jesus, você andar com Ele, estar com Ele todos os dias, você caminhar, acordar com Ele, você vai conhecendo Ele. E conforme a sua intimidade com Ele, você vai ficando parecido. É a mesma coisa de uma pessoa quando casa. Ela está lá, por mais que ela esteja namorando ela não conhece aquela pessoa por inteiro. Ela só vai conhecer a partir do momento que ela casa com o seu cônjuge. Você começa a reparar, todo mundo que casa passa um tempo que ele começa a ter as mesmas palavras que a sua esposa, ou sua esposa com o seu marido. Começa a gostar das mesmas coisas, falar sobre as mesmas coisas. Porque é um tempo de convivência, começa a andar muito, acaba conhecendo muito profundo um ao outro. Você precisa ser assim com Jesus. Você precisa se relacionar de uma tal maneira você possa se casar com Ele literalmente, até o ponto de uma pessoa ver você andando na rua assim, falar: nossa, olha aquele cara andando, será que não é Jesus? É muito parecido, olha só o rosto dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele olha. Porque se não for Jesus, só pode ser a noiva dele, porque tem os mesmos hábitos que ele, tem a mesma proporção que ele. Você precisa se apaixonar por ele todos os dias. E uma coisa que é interessante, você ser semelhante a Jesus, para você ser semelhante a Jesus, você precisa se sacrificar todos os dias. Sacrificar a sua carne. Jesus não foi apenas bem visto pela sociedade, não. Você acha que todo mundo que, na época que Jesus, antes de Jesus ser crucificado, tinha muitas pessoas que estavam andando ali: nossa, ele é o cara e tal. Mas aquelas mesmas pessoas, quando estavam lá, Jesus carregando aquela cruz, eles sacaram pedra também. Ser semelhante a Jesus, o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite, querido, é que você pode estar andando hoje, está tudo bem na sua vida. Mas quando a coisa começar a azedar e começar a cair, não vai levantar pessoas que você não conhece para tirar pedra de você. Vai ser pessoas que estavam do seu lado quando você estava bem. Essas pessoas vão começar a atacar pedra em você, vai começar a te derrubar, apoiar você no chão.
Isso é semelhante a Jesus, é ser igual a Ele. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só tome a sua cruz e segue. Seguir a Jesus não é tão fácil. Ser semelhante a Jesus, ser imagem e semelhança dele não é tão fácil. Não é apenas você querer ser. Afinal, a imagem você já tem, mas e semelhante a Ele? Você é semelhante a Jesus? O que te faz parecer com Jesus, além da sua imagem? O que te faz ser semelhante a Ele? Uma das principais características de ser semelhante a Deus é participar do sofrimento de Cristo. Muitas pessoas acham que ser cristão, verdadeiro cristão, é apenas andar em vitória. Eu quero dizer uma coisa para você: Paulo estabeleceu um padrão de cristianismo muito diferente, e tão bem montado, querido, e tão verdadeiro. Ele disse: eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer a Cristo. E de repente você vê Paulo falando assim: vocês precisam ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa: em quem que você tem se espelhado? Você precisa se espelhar em alguém. Só que eu quero dizer: quem que você está pondo na sua vida para se espelhar? O seu pastor é o Paulo da sua geração. Você precisa se espelhar nele, porque ele se espelha naquele que é o Rei, o Todo-Poderoso, a Magnífico. Só desse jeito a gente pode ser semelhante a Jesus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Queria que você ficasse de pé. Eu vejo Paulo dizendo: eu quero conhecer o Espírito Santo, eu quero conhecer a Deus, eu quero participar do sofrimento dele. E como eu disse para você, ser semelhante a Jesus, você precisa aceitar o sofrimento. Para você andar lado a lado com Jesus, você tem que carregar uma cruz. Para você seguir a Jesus, você precisa carregar também uma cruz. Não é apenas sair correndo atrás dele. Ser semelhante a Jesus é participar do sofrimento dele. O que eu estou querendo dizer para você? É impossível você ter uma vida feliz, não. Você é feliz. Só que você só vai tomar essa atitude a partir do momento que você começar a se apaixonar por Ele, a gostar daquilo que Ele gosta, odiar aquilo que Ele odeia. Se sacrificar por Ele, ter um amor por Ele. E eu quero te fazer uma pergunta, eu quero deixar uma pergunta no seu coração nessa noite. Você precisa estar à semelhança de Deus. Só que eu te pergunto: quem você tem se espelhado nessa geração? Para quem que você tem olhado e falado: esse é o Paulo da minha geração, eu quero se espelhar nele porque ele é semelhante a Jesus? Qual o tamanho da sua intimidade com Deus? Será que você olha para dentro da sua vida agora? Será que as suas atitudes, aquilo que você vive hoje, aquilo que você fala hoje, é semelhante àquilo que Jesus vive? O seu coração está ligado à semelhança de Deus? A sua vida hoje é a vida de Deus? O que você tem vivido hoje?
E agora eu te pergunto: você é a imagem de Deus, ou você é realmente imagem e semelhança dele? Eu queria que você tirasse esse momento com Deus agora, enquanto eu oro. Talvez você veja que você está muito diferente de ser semelhante a Ele, de caminhar do mesmo jeito que Ele caminhou, do mesmo jeito que Ele caminhou. Mas eu quero que você crie esse desejo no seu coração: Pai, eu quero conhecer a Ti ao ponto de ficar parecido contigo. Eu quero conhecer, eu quero saber quem é você, eu quero me apaixonar por você. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu sei que não é fácil, mas eu quero pegar a cruz e seguir a Ti. Por amor à Tua palavra, por amor a Ti. Não por amor aos céus, até que o Senhor preparou para mim, mas por amor a Ti. Queria que você orasse nesse momento: Pai, aqui mais uma vez está a sua igreja perante Ti, Pai. Aqui está a minha vida perante Ti também, Pai. Pai, nós queremos declarar nessa noite: eu quero isso no meu coração, Pai. Eu quero conhecer a Ti a cada dia mais. Eu quero estar contigo a cada dia mais, Pai, ao ponto de eu ficar parecido contigo, ao ponto das pessoas olharem para mim, olharem para a sua igreja, para as pessoas que estão aqui, e se confundirem contigo, Deus. Eu sei que não existe isso, porque não existe santidade igual a Ti, não existe uma pessoa que se compare a Ti, mas nós queremos ser semelhantes a Ti, semelhantes àquilo que o Senhor deixou aqui na terra, Pai. Deus, nós queremos ser o Paulo da nossa geração. Nós queremos ser os profetas da nossa geração. Que a nossa adoração hoje, Pai, a partir de hoje seja tão intensa, Pai, que possa trazer a Tua presença para as nossas vidas. Eu sei que isso possa se externar e fazer com que eu me pareça contigo, Pai. Deus, eu quero Te agradecer, Deus querido, por essa palavra, o Senhor ter falado aos nossos corações. E nós queremos nos aproximar de Ti, Pai. Nós queremos ser semelhantes a Ti, Deus, a cada dia mais. A cada dia mais, Pai, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu Te peço e Te agradeço, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Amém, Deus. Amém. Eu passo a palavra para o pastor. Amados, estamos encerrando. Eu creio que foi uma palavra de bênção, bem-vinda, mas que nos traz uma certa responsabilidade. Ser semelhante é ser referencial. Referencial é indicar o caminho. E ser referencial é algo que todo mundo está olhando. E eu vi uma frase no Face que as árvores que dão fruto são as que mais levam pedrada. Sabia? Você vê um pé de manga com uma manguinha madura, o bichinho sofre na pedrada para derrubar. Agora, olha só, toda responsabilidade ela vem atrelada a privilégio. O que é privilégio? Privilégio é algo que a gente ganha que não são para poucos. Poucos são favorecidos com aquilo. Ele tem um privilégio, algo com exclusão de outros. Já estamos encerrando. E olha só, alguém que estava levando pedrada, Estevão. Qual o privilégio que Estevão viu? A hora que ele estava levando pedrada, me chega a arrepiar. Ele olha para o céu e ele vê os céus abertos. Eu imagino que Estevão via Jesus com os braços estendidos. Naquela hora o privilégio era tão grande, minha voz está subindo. O privilégio era tão grande que eu estou louco, que Estevão falou: Deus, perdoa todo mundo. Eu
ficamos firmes. Deus é o galardoador e abençoador daqueles que buscam. Mas quero ainda orar, se a voz permitir, pelos pedidos e pela campanha. Muitos assistem os nossos vídeos que vão para a internet e eles esperam e têm a oportunidade agora, como vocês, de colocar um pedido. E eu quero orar nesta noite por cura, por busca, por libertação. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, prescuta os corações, não só aqueles que aqui estão, as ansiedades que vai no coração de cada um aqui. Tu sabes as nossas necessidades, como também Tu sabes as nossas dificuldades, ó Pai. E daqueles que estão ali na internet, Senhor, mas nós cremos que Tu és um Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que, se não há o que fazer, o Senhor cria, o Senhor faz algo novo, Pai. E é isso que nós pedimos, ó Deus, que Tu estejas tomando conta de cada um de nós, que Tu estejas suprindo, Senhor, as nossas necessidades. E ainda ajuda-nos, Senhor, a ser gratos a Ti, porque até isso nós precisamos, ó Pai, a ter entendimento de gratidão, ó Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Quero também estar entregando a bênção final. Também é importante, você que veio preparado, se não veio, a questão do ofertar. O ofertar na casa de Deus é algo que agrada ao Senhor. Como nós vemos, Jesus estava no templo e Ele estava olhando ali aqueles que estavam depositando. Então nós vemos uma referência na palavra de Deus, a qual Deus, Ele prescuta e observa as coisas. E vamos estar entregando a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Obrigado a todos. Paz, amado.